Alô, turminha, bom dia, tudo bom? Espero que todos estejam bem, que todos tenham uma ótima quinta-feira. Aqui, Colégio Educandário São Jerônimo, turma, nono ano, disciplina Geografia, professor Daniel. Tema de nossa aula de hoje é uma questão muito complicada que nós vamos falar em nossa aula hoje com o tema A Crise das Águas em todo o mundo. Hoje, pessoal, a água será um processo até, eu não vou falar que eu não sou, se eu soubesse o que aconteceu, eu jogaria na Mega Sena, mas eu não sei. Então, o que acontece? A água será motivo até de guerra entre nações. Tudo bem? Nosso primeiro objetivo aqui, a gente vai falar primeiro do que acontece no Brasil, que é a escassez de água no Brasil. Aí que eu fiz? Eu fiz uma síntese. Síntese, pessoal, é um resumo para a gente ter um pouco de conhecimento, porque isso também vai ocorrer, pessoal, nos outros países. Tem países que não tem nem água potável suficiente para tentar fracionar para a população. Então, vamos entender primeiro a condição da escassez de água no Brasil, quando começa o que? A falta de água dentro do território brasileiro. Por exemplo, o Brasil, galera, passou a viver, a partir de 2014, os primeiros grandes focos daquilo que pode ser a maior crise hídrica de sua história, pessoal. Devido também à questão do aquecimento da Terra, ou o efeito estufa, que é o aumento da temperatura do planeta Terra, devido ao que? A nossa camada de ozônio está fracionada, então ela não está mais absorvendo o que? A intensidade de raios solares, raios o que? Ultravioleta. Então, isso está ocasionando, além da temperatura elevada, a falta, às vezes, de chuva, que pode levar o quê? A uma grave seca no Brasil. Pode-se dizer até que, com o tempo, o Nordeste brasileiro vai virar um deserto. Isso é um prognóstico de 30 a 40 anos que nós teremos a partir dessa questão da crise hídrica, tá bom? Por exemplo, um grave problema de seca, e você tem também a questão, pessoal, da gestão dos recursos naturais. Os países, faltou aqui, desculpa, o país vem apresentando níveis baixos em seus reservatórios, que isso veio ocorrendo especialmente na época do verão, onde, devido à poluição do ar, devido a fatores do aquecimento da terra, até a chuva ela não tem ocorrido com grande frequência. Por exemplo, no nosso estado, o Rio de Janeiro, que temos o clima tropical, com chuvas abundantes, de manhã e à tarde aquele sol intenso e à noite chuvas. Isso prejudica a dinâmica do que? Do ciclo da água, dos, dos estados físicos da água, que é o líquido gasoso e o sólido, e você tem esse ciclo, o ciclo hidrológico, o ciclo das águas, até ameaçado, porque você não tem ainda a infiltração da água nos nossos lençóis freáticos ou reservatórios subterrâneos, que são as águas que passam embaixo da nossa, na nossa costa terrestre, entendeu, galera? Então vamos lá. Continuando aqui. Essa ocorrência, de certa forma, representa uma grande contradição com o Brasil. Porque o que acontece? O Brasil ele tem um grande potencial hídrico. As suas bacias hidrográficas elas são pujantes. Por exemplo, nós temos o Rio São Francisco, temos o Rio Tocantins-Araguaia, temos o Rio Amazonas, que ele não é brasileiro, ele é estrangeiro, ele nasce na Cordilheira dos Andes, passa por 7 países e deságua no Oceano Atlântico. Desses países que ele passa no seu entorno, um deles é o Brasil. Então,
Aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, nós temos o Rio Paraíba do Sul, que corta 3 estados brasileiros. Corta Minas Gerais, corta o Rio de Janeiro e corta São Paulo. Só que, mesmo tendo essa pujante bacia hidrográfica famosa que o Brasil tem, se tem relatos que estão faltando água no Brasil. Para entender melhor essa questão da escassez, pessoal, temos que entender primeiro algumas questões dentro da geografia do Brasil, dentro do território brasileiro. Por exemplo, em primeiro lugar, embora o país possua as maiores reservas de água por unidade territorial do planeta, é preciso destacar que elas estão o quê? Desigualmente distribuídas dentro do espaço brasileiro. Nem todos os estados da federação vão ter essas bacias tão inseridas no contexto dos respectivos lugares que vão passar. Por exemplo, a bacia do Rio Amazonas é considerada, o Rio Amazonas, pessoal, ele é considerado o maior rio do mundo. Ele é um rio caudaloso, ele é cheio de caudas, de curvas, e ele está concentrado aqui na América do Sul. Eu botei assim, a bacia do Rio Amazonas é aquela que possui a maior concentração de água no país, tanto pelo rio e pela questão da presença do aquífero alter do chão. Quer dizer o seguinte, existe dois aquíferos no Brasil, existe o aquífero perto do Rio Amazonas e tem o aquífero Guarani, que é um depósito de água de 4 países: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Isso é um depósito de água potável, que é, de repente, uma questão de estratégia dentro do Brasil. Tudo bem? Em segundo lugar, galera, é preciso entender a questão do que? Demográfica do Brasil, onde temos a maior parte da população brasileira de forma irregular, distribuída por 5 regiões brasileiras: a região Sudeste, a região Sul, a região Nordeste, a Centro-Oeste e a região Norte. Você tem questões também de parâmetros que foram utilizados para dividir as regiões brasileiras. Temos parâmetros de regiões consideradas ricas, industrializadas, bem populosas, outras nem tanto. Então, nós temos essas questões. Por exemplo, existe uma grande concentração populacional dentro da região Sudeste. Nós temos na região Sudeste 4 estados, sendo 3 considerados os mais populosos, pela ordem: São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Também temos a grande questão hoje também, pessoal, da questão do Nordeste. O Nordeste, nós temos as sub-regiões do Nordeste, que são áreas que dividem a questão do clima e da vegetação na região Nordeste. Por exemplo, a Zona da Mata, que é o litoral, o Agreste, a questão da seca do Nordeste, que é no sertão nordestino, onde nós temos uma parede de pedra muito conhecida, que é a Chapada da Borborema. A Chapada da Borborema, ela não deixa passar a umidade que vem do mar para o sertão. Então o sertão ele passa por essa crise também da seca. Também teve, pessoal, uma tentativa de um rio chamado Velho Chico, o Rio São Francisco, que é o nome mais conhecido, de fazer uma transposição do rio para tentar levar o quê? A água para alguns lugares que não tem o que? Abastecimento de água normal. Mas a grande questão lá, pessoal, mais uma vez, é a questão política, é a questão dos partidos políticos que dominam o cenário dentro do Brasil. Aí tá lá, nas regiões Sudeste e Nordeste, respectivamente, quer dizer, na ordem, curiosamente, são essas as regiões cujos estados possuem os maiores históricos de seca e de escassez de água ao longo do tempo. Isso é verdade. Imagina, se você for colocar em
a grosso modo, a região sudeste, você vai ter aí aproximadamente, só na região sudeste, dos 204 milhões de habitantes, você vai ter uns 70 milhões de habitantes. Imagina você abastecer uma região que tem 4 estados, 3 deles com um número muito grande de população. Por exemplo, também, esse panorama também contribui consideravelmente para quê? Para o problema em questão. Haja vista que a exploração dos recursos hídricos da Amazônia também é inviável. Não tem condições de se falar a Amazônia, eu sempre escuto, a Amazônia é o pulmão do mundo, a Amazônia é o centro das atenções. Tudo bem, não deixa de estar certo, mas a Amazônia não é o pulmão do mundo, pessoal. Se diz isso, mas com falta de conhecimento de causa, tudo bem? Você tem também os grandes custos de transporte e também a questão, galera, dos impactos naturais que podem ocorrer. Por exemplo, imagina você na Amazônia, o solo amazônico ele é muito fraco. Já se tentou na década de 70, no governo militar, a construção da Transnacional, que foi uma rodovia em plena Amazônia. Não deu certo, galera, por causa do solo. Você tem a questão também das chuvas, você tem a questão também do desmatamento, e isso ocasiona problemas significativos, tanto no Brasil e para os países que o Rio Amazonas passa. Também temos que entender também as questões referentes, quando você fala da escassez de água, a utilização da gestão dos recursos hídricos no país. É o que eu acabei de falar. Enquanto você tem essa briga política, essa briga fratricida entre partidos políticos, nós vemos o país o quê? Sucumbindo com questões de problemas que nunca vão passar. Entendeu, galera? Você tem também a questão da Constituição Brasileira de 88, que cabe aos governos estaduais a missão de gerir e administrar a captação e distribuição de água, embora o governo federal também tenha essa atribuição. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o nosso fornecedor de água é a SEDAI. E outros estados da federação, por exemplo, em São Paulo é a Sabesp. Então, no Rio de Janeiro, e a água da SEDAI é muito boa, né, pessoal? Para não dizer o contrário. Quem cuida da nossa água é a SEDAI, que é uma empresa pública estadual. Tudo bem? Que nós temos que pagar, e há uma tendência de privatização dessas empresas federais. Isso é um sonho do governo federal para tentar o quê? Desafogar o dinheiro, desafogar as estaduais e federais. Também temos as questões administrativas ou até políticas, como eu falei, que podem apresentar algumas falhas, principalmente, pessoal, no que tange ao planejamento. Planejamento no manejo dos recursos hídricos. Então, galera, isso é a grande questão, é a mola mestra dos problemas hídricos que o Brasil apresenta, tanto em oceanos, rios, lagos, lagoas e mares. Agora a gente vai ver, mais para finalizar nossa aula, os outros detalhes da escassez da água. Tudo bem? Por exemplo, temos aqui a questão, pessoal, do uso e da utilização da água. Principais usos da água. Por exemplo, em todo o mundo, cerca de 70% de toda a água doce do planeta é utilizada em irrigação de plantações, e a maior parte dessa água não pode ser reaproveitada, pois se encontra-se contaminada por fertilizantes, pesticidas e produtos químicos. Então quer dizer o seguinte, que a água já se perde nesse processo. Dos 30% restantes, aproximadamente 20% são utilizados pela atividade industrial em seus processos das atividades industriais que mais consomem água e de produção de couro. Em 1 quilo de couro utilizado para produzir roupas e
artefatos como bolsas, sapatos, desculpa, gasta-se nada mais nada menos do que 16 mil litros de água. Você vê aqui essa questão da má utilização da água. E os outros 10%, pessoal, são utilizados pela população mundial para a realização de diversas tarefas. Quem nunca viu, num dia de sábado, o cara que tem um carro bonitinho, o cara abre lá a mangueirinha e começa a molhar o carro, começa a gastar, ou aquela pessoa que limpa o quintal, não tem o mínimo preparo de tentar entender que aquela água está se gastando, não tem um processo de reutilização. Existem agora casas que reutilizam a água da chuva. Então tem que se ter o quê? Uma tentativa de preservar o nosso bem maior que a água. Por exemplo, os outros 10% são utilizados pela população mundial para a realização de diversas tarefas, pessoal, que vão desde o próprio consumo até a sua utilização para o preparo de alimentos, higiene pessoal, limpeza na sua casa e entre outros. A água potável, pessoal, é um recurso ameaçado. É um recurso que vai entrar em quê? Em colapso. Vai acabar, pessoal. Então, temos que ter cuidado. Temos que entender essa problemática da água a nível mundial. O principal problema da água na atualidade está associado diretamente ao quê? A falta de água potável no mundo, devido a um gerenciamento inadequado dos recursos hídricos, onde os principais responsáveis pela contaminação da água do nosso planeta são a falta do saneamento básico e o lançamento de esgoto doméstico ou natural nos rios, a descarga de dejetos industriais sem tratamento, a contaminação por produtos químicos que são provenientes de atividades agrícolas, e nos últimos anos o consumo de água do mundo aumentou. A população aumenta, a procura da água também ela vai aumentar. É proporcional a esse aumento, galera. Principalmente em países superpopulosos como China e Índia, e se tem um necessário aumento da produção agrícola, a estimativa é de que, para alimentarmos as cerca de 8 bilhões de habitantes, em 2025 será necessário um aumento de 14% da água, comprometendo ainda mais nossos recursos. Outro fato que pode ser considerado uma ameaça à oferta da água corresponde ao elevado índice de urbanização nas cidades, nas grandes cidades, na maioria nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, cujo processo de urbanização, pessoal, é recente. As águas residuais são lançadas nos rios, lagos e oceanos sem nenhum tipo de tratamento e ameaça de forma gradativa a saúde da população que não tem o acesso à água pura. E, segundo a Unesco, 27% da população mundial no mundo terá falta de água encanada, e isso será um grande problema para o planeta Terra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que todo mundo se cuide, não vejo a hora de voltar, estou com saudade das nossas aulas presenciais, mas temos que respeitar os protocolos de quarentena que são impostos pelo mundo e pelo Brasil somente. Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira, aquele abraço do professor Daniel. Fui, galera! Tchau, tchau!